Meu querido irmão, querida irmã, você que é sócio da nossa Academia Marial, você que acompanha as nossas plataformas, é o momento do nosso Magnificat. O momento da gente se debruçar com muito carinho sobre Nossa Senhora, procurar conhecer essa mulher extraordinária que nós temos, assim, o grande privilégio de chamar de Mãe Aparecida. Com todos os limites que existem para a nossa veneração, o nosso amor, nós celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida e muita gente pôde participar dessa festa, pôde encher o seu coração de esperança, que é o que mais necessitamos nesse momento. E hoje nós vamos conversar com alguém que também ama demais Nossa Senhora, ama, que escreveu muita coisa bonita e fala tanta coisa bonita. Padre Alexandre Auí, seja bem-vindo ao nosso Magnificat. Muito obrigado, Padre Ulisses, uma grande alegria estar com vocês no Magnificat. Poder falar de Nossa Senhora é sempre algo que enche o nosso coração de alegria. E poder estar em contato com a Casa da Mãe Aparecida, ainda com mais razão. E essa academia que eu levo no coração, que já participo há tantos anos, embora agora é um pouco mais distante aqui no Vaticano, mas acompanhando todas as atividades de vocês aí. Pois é, Padre Alexandre, é uma pena que não esteja por aqui, mas tudo bem, está a serviço da igreja, não é mesmo? Está a serviço do povo de Deus. Rapidamente, Padre Alexandre, podia contar um pouquinho da sua história, e o que aconteceu, que a sua missão agora está aí em Roma, afinal, como que foram esses passos que foram dados e que deixou agora nessa situação de estar trabalhando aí em Roma? Olha, seria muito longo contar tudo, mas na verdade, bom, eu sou padre do Movimento Apostólico de Schanstatt, já sou padre há 19 anos, durante 16 anos trabalhei no Brasil e faz 3 anos que estou em Roma. A minha história com o fato de estar aqui começa em Aparecida, justamente aí no nosso querido santuário, exatamente, porque em 2007 eu tive a graça de participar da Conferência dos Bispos em Aparecida. Eu era um padre novo, tinha só 6 anos de padre, e 5 anos de padre, e o Papa Francisco estava aí ainda como cardeal, e ele, como cardeal, foi o presidente da comissão de redação do documento de Aparecida, e eu tive a graça de ser secretário, um dos 2 secretários dessa comissão. Então aí foi que nós nos conhecemos, eu nunca tinha escutado falar dele, mas obviamente fiquei muito marcado pela sua personalidade, pelo seu carisma, que eu já tive a graça de conhecer aí em 2007. E, bom, depois a gente perdeu um pouco o contato, e quando ele foi eleito Papa, esse contato foi retomado. Depois eu tive a graça de participar da Jornada Mundial da Juventude aí no Rio de Janeiro. Também estivemos juntos em Aparecida. Ele pediu que eu fosse seu intérprete durante esses dias da jornada, que eu estivesse ao seu lado. E depois tive a graça também de entrevistá-lo sobre a sua relação com Nossa Senhora, que é o que dá origem também ao tema que nós vamos falar hoje. Então, eu tive alguns encontros com ele, tanto no Rio, em Aparecida, e depois aqui em Roma algumas vezes, até que em 2017 veio essa surpresa totalmente inesperada, quando eu estava justamente tentando escrever essa tese que o senhor tem em mãos aí, né? Minha reflexão sobre a relação do Papa e Nossa Senhora. Quando eu estava tentando começar a escrever essa tese, foi quando ele me chamou para vir trabalhar aqui no dicastério, que é uma palavra muito difícil, né? Dicastério. Isso, podia ser traduzida essa palavra, né? A primeira coisa que eu fiz, Padre Ulisses, foi procurar no dicionário o que significa esse negócio. Mas, digamos, para simplificar na nossa linguagem, é um ministério, né? Então, dentro da igreja, dentro da cúria, existem diversos ministérios, e o ministério que eu acompanho é o dos leigos da família e da vida. Então, nós temos um prefeito, um cardeal prefeito, e eu sou o secretário-geral do dicastério. Então, eu acompanho todos os temas que têm a ver com leigos, ou seja, movimentos eclesiais, formação dos leigos, tem a ver com a família, o que tem a ver com os jovens, que também é a Jornada Mundial da Juventude, o Encontro Mundial de Famílias, e a vida, ou seja, a pastoral da vida, né? Como motivar a vida desde da sua concepção natural até o seu fim natural, né? Então, o espectro todo da vida, né? Desde os temas relativos ao nascimento, também passando por infância, a pastoral dos anciãos, né? Da terceira idade, como nós chamamos aí, que é a pastoral da pessoa idosa, enfim, tudo isso tem a ver com o nosso dicastério. Que maravilha. E principalmente nesse tempo de pandemia, essa palavra vida, ela vem com letras maiúsculas, não é mesmo? Sem dúvida. Desafio imenso. Tomara que ela seja realmente, se mantenha como uma letra maiúscula
no mundo inteiro como sendo o valor maior que deve ser preservado, se Deus quiser, né? Mas aí, então, esse pequenino livro que você fez, olha que maravilha, Maria, Igreja, Mãe do Povo Missionário. Isso aqui brotou, Padre Alexandre, segundo eu vejo aqui, do seu conhecimento, da sua relação com o Papa Francisco, né? O que você gostaria de destacar, assim, quando fala desse tema? O que marcou nessa relação, nessas entrevistas com o Papa Francisco, que veio assim de surpresa para a igreja, né? E continua causando surpresa cada vez que ele fala, continua causando surpresa. Ou seja, o Papa, a meu ver, o Papa Francisco é um evangelho vivo, está sempre com uma boa novidade, uma boa notícia para nós. E o que tocou em você nesse homem, Papa Bergoglio? Olha, são tantas coisas, mas tento resumir em algumas ideias, né? Ou seja, em primeiro lugar, para mim sempre me chamou a atenção, desde que eu conheci, o grande amor que ele tinha por Nossa Senhora, já em Aparecida, em 2007. Ele mesmo dizia que queria que a presença de Maria fosse transversal na vida da igreja, fosse transversal no documento que ele ajudou a escrever, né? E por isso tem muitos gestos de amor a Nossa Senhora, né? Todos nós nos lembramos ele abraçando a imagem de Aparecida aí no santuário, beijando a imagem, né? São imagens muito marcantes. Cocolando a imagem, como diz o italiano. Né? Cocolando, exatamente, minando assim, né? Um gesto muito interessante, viu? Que me tocou de perto. Eu estava ali encostado nele, e ele, como se estivesse assim acarinhando a imagem, né? Muito interessante. Exato. E aí eu fui justamente me chamou a atenção isso, e eu tive a graça de poder perguntar para ele e tentar estudar um pouco de onde vinha essa devoção dele. Então, em primeiro lugar, a própria história mariana do Papa Francisco começa, obviamente, com a sua família, Sim. com seu contato com os padres salesianos, que eram padres italianos, onde a sua família tinha muito contato, que visitavam muito a família dele. Ele foi batizado numa igreja salesiana, né, num santuário de Nossa Senhora Auxiliadora. Todos os dias 24 ia levar, especialmente 24 de maio, ia levar flores para Nossa Senhora. Enfim, ele cresceu com essa devoção familiar. Mas ele mesmo explica que a devoção dele cresceu no contato com o povo. E nós que somos aí de Aparecida, conhecemos o que é isso, né? Então, ele, inclusive, tem uma frase muito bonita que ele diz: se você quer saber quem é Maria, pergunta para os teólogos que eles vão te explicar. Mas se você quer saber como amar Maria, pergunta para o povo, né? Então, assim, realmente o Papa aprendeu também a amar Maria com o coração do povo. Ele fala tanto que nós temos que ser povo de Deus, né? E temos que ter esse espírito de povo, de comunidade, de cristãos unidos, né? Numa mesma caminhada, numa mesma peregrinação. Bom, ele tem isso muito claro, ele aprendeu a amar Maria com o coração do povo. Então, isso me chamou a atenção. Eu fui, então, perguntando para ele de onde vinha, as diversas ideias que ele fazia tanta ênfase, e aí ele foi realmente contando muitas histórias. Então, assim, sim, o livro, de fato, a tese é uma mistura de histórias, né, de todas as experiências marianas dele, com os discursos, com aquelas coisas que ele foi dizendo, né? Por exemplo... Você tem alguma história que você destaca? Olha, são tantas, algumas eu já repeti por aqui, mas eu vou falar uma que, por exemplo, me chamou muito a atenção, que foi quando ele falou das peregrinações que ele fazia no Santuário de Luján, na Argentina. O Santuário de Luján na Argentina é como se fosse o nosso Santuário de Aparecida no Brasil. É o santuário nacional, é o santuário que tem grandes peregrinações. Então, todo mês de outubro tem uma peregrinação que vai 1 milhão de jovens a pé, desde Buenos Aires, são 60 quilômetros a pé, e ele acompanhava essas peregrinações. E quando chegava no santuário, ele começava a confessar, e passava toda a noite confessando ali no santuário. A diferença do santuário de Aparecida, o santuário de Luján, é como uma igreja típica, dessas que a imagem está lá no fundo, lá no altar, lá em cima, e os bancos estão assim na frente, e aí quando é dia de festa, o povo entra por um lado da igreja, dá a volta, vê a imagem lá em cima e sai pelo outro lado da igreja, né? Então, os confessionários estão dos dois lados da igreja, nas duas alas laterais, como costuma acontecer em muitas igrejas. Então, o que ele me contou foi que ele chamou muita atenção dele, que ele teve a experiência de confessar, seja de um lado que do outro da igreja. E quando ele confessava do lado esquerdo, que era o lado que as pessoas entravam na igreja, ele dizia que as confissões eram muito normais, como as que a gente tem normalmente numa paróquia, etc. Mas quando eu confessava do lado direito do templo,
vinham aqueles, ele fala assim, aqueles peixes gordos, aquelas baleias, confissões de toda uma vida, 20, Sim. 30 anos sem confessar e decidiam se confessar ali. E ele começou a se perguntar, mas por que será isso? E aí ele dizia, porque ele começou a observar que as pessoas tinham que passar diante da imagem. Então, quando elas vinham do lado de cá, já tinham passado diante da imagem, já tinham tido esse contato, esse intercâmbio de olhares, que é uma coisa que ele gosta muito de falar, né? Que o olho do peregrino olha Nossa Senhora, né? Então, para o Papa, os santuários são um lugar justamente onde as pessoas vão olhar Maria e deixar-se olhar por ela, né? Então, ali, naquele olhar, Nossa Senhora, como mãe, tocava os corações e toca os corações. Nós que vamos a Aparecida sabemos disso, né? Sabemos que Nossa Senhora não está na imagem, mas sabemos que ela se manifesta, a imagem é uma representação de uma presença de alguém que está vivo, que nos acompanha como mãe. Então, ele dizia justamente que Maria ajudava a colocar em ordem, né, a nossa vida, porque ela é mãe, porque ela é educadora, porque ela está do nosso lado como mãe, e por isso também as confissões em Lujan eram tão impressionantes, né? E eu cheguei a fazer essa experiência também, Padre Ulisses. Eu fui uma vez a Certo? Lujan e me coloquei logo do lado certo, né? Sim. E a gente via que realmente as pessoas vinham muito tocadas, e o Papa, inclusive, dizia assim, que quando as pessoas se confessavam, ele perguntava assim, e você viu ela? Né? Tô falando bem em português do Brasil, né? Você a viu, né? Você viu ela? E aí as pessoas se emocionavam, né? E tinham os olhos cheios de lágrimas, né? Como dizendo, sim, eu estive em contato com Nossa Senhora ali naquela visita no santuário. Então, essa, por exemplo, é uma das coisas que me chamou a atenção. Isso é Aí, o que muito. eu fiz na tese foi tentar aprofundar nessas histórias. Onde é que vem isso? Por quê? Sim. E aí, talvez uma das coisas que eu descobri foi que, por trás da imagem de Nossa Senhora, ou da pessoa de Nossa Senhora, o Papa tem uma visão de igreja. Por isso que o título da tese é Maria Igreja, porque eu fui descobrindo que tudo aquilo que ele pensava em relação a Maria são as mesmas coisas que ele pensa em relação à igreja. Três coisas, basicamente. Sei. O Papa, Maria, em primeiro lugar, mãe, né? É a experiência fundamental. Ele diz, Maria é mãe. É a nossa experiência, é a mãe Aparecida, é a mãe de todos nós, né? Segunda coisa, Maria se descobre e se vive no povo e com o povo. Então, Maria é uma mulher do povo. E terceiro, a dimensão de discípula missionária. Maria, como diz o documento de Aparecida, é a primeira discípula e a grande missionária do Senhor. Aí, quando a gente começa a pensar, o que o Papa fala sobre a igreja? É a mesma coisa. A mesma coisa. O que o Papa, quando ele insiste na igreja, ele fala: a igreja é povo de Deus, a igreja É. é mãe e a igreja é missionária, a igreja é a discípula do Senhor e é aquela que é em saída, que serve para estar em estado permanente de missão. Então, ele no final da Evangelii Gaudium, que é a primeira das suas encíclicas, das suas exortações apostólicas, o primeiro Sim. texto assim, programático, ele fala justamente disso. Ele diz que é uma ideia que já em Aparecida ele tinha me pedido para a gente colocar no documento. Ele me falou assim: procura um texto lá que eu tentei colocar, lá no sínodo da Palavra de Deus, mas não passou. Aí ele falou assim: é um texto de um tal de Isaac de Estela. Aí eu falei: Isaac do quê? Porque obviamente eu não tinha ideia de quem era esse Isaac de Estela. É um autor lá dos anos do século XII, por aí, né? Sei. Autor medieval. Aí eu procurei lá o texto, a gente colocou esse texto para que fosse acrescentado no documento de Aparecida, mas quando os outros bispos avaliaram, não passou o Não texto. passou também. Aí, na terceira, ele conseguiu colocar o texto, que foi na Evangelii Gaudium, porque foi ele mesmo que escreveu, então o texto está lá para vocês Aí ninguém lerem. podia tirar mais. Ninguém mais podia dizer que não, né? Então, foi muito legal, porque realmente aí Mas a gente vê a importância desse texto. Esse texto fala o quê? Fala que tudo que você pode dizer de Maria, você pode dizer da igreja e vice-versa. E pode dizer também de cada um de nós. E é por isso que eu diria que é muito importante a gente entender Maria, no pensamento do Papa, para entender a igreja que o Papa quer, né? Uma certo, igreja é. Eu justamente creio assim. que é nesse ponto que entra exatamente esse sentido profundo do Papa, não é mesmo? Em relação ao povo, em relação ao pobre, em relação aos descartados, aos imigrantes, né? Você diz uma coisa que é muito bonita, né? Se o povo se espelha no olhar de Maria, Maria se espelha no olhar do povo, né? E digamos assim que o sofrimento do povo é o sofrimento De Maria, também de Maria, né? sim. E E o nesse Papa ponto, percebe, ele pegou o Concílio Vaticano II com essa Maria dentro do Lumen Gentium. Acho que ele, mais do que qualquer outro, ele soube amarrar essa pertença de Maria à Igreja e a pertença da Igreja exatamente a Maria porque é povo.
Eu acho muito impressionante. E aí eu lhe digo, bom, então é isso, a igreja aqui é povo, a igreja aqui é mãe, por isso toda a dimensão misericordiosa, amorosa, acolhedora, uma igreja que não está julgando como uma mãe em primeiro lugar, ela não julga, ela sofre com os erros dos seus filhos, mas não julga, ela está sempre do lado, né? Ela acompanha, ela tem atitudes maternais, misericordiosas, né? Acolhedoras. E outra coisa que quando eu fui estudar, eu fui descobrir, é que o Papa tem um background, tem um transfundo, né? Tem um estudo, digamos assim, na própria Argentina, na teologia argentina, que se chama Teologia do Povo. Ele conheceu essa teologia nas suas raízes, embora ele não era, digamos, um expoente dessa teologia, nem escreveu, não era um teólogo, mas ele viveu nesse mundo, esse mundo da teologia do povo. Então, meu trabalho tem 3 partes. A primeira parte é toda sobre a teologia do povo, para perceber uma coisa que a teologia do povo na Argentina descobriu de uma maneira muito bonita. Logo depois do concílio e depois de Medellín, eles tomaram muito a sério a opção pelos pobres, a opção pelo povo, e tomaram muito a sério também a forma com que o povo rezava. E por isso, desde os anos 60, 70, a teologia na Argentina especialmente valorizou a piedade popular e valorizou a religiosidade popular. Por isso que o centro da minha tese, inclusive, não é a Mariologia em geral do Papa, mas é a piedade popular mariana, que é essa que a gente vive aí em Aparecida, que a gente vive nos nossos santuários, que vive nas nossas casas. Né? Celan chamou de uma espiritualidade, não é mesmo? Uma verdadeira, uma real, uma autêntica espiritualidade. Isso é muito bonito. Exato, exato. E isso o Papa fez questão de que estivesse no documento do Celan, no documento de Aparecida. Ele se preocupou, e aí eu resgatei um pouco a história, os padres que ajudaram a escrever essa parte. Ele um dia virou para um dos padres argentinos, ou para 2 deles, e falou assim: essa parte tem que ficar boa. Se essa parte da piedade popular ficar boa, nós já cumprimos a nossa missão aqui em Aparecida. Chegou a falar assim, porque ele realmente queria que essa ideia da espiritualidade popular, da mística popular, que também é uma expressão usada por um padre jesuíta argentino, né, que foi um dos que são contemporâneos a ele lá na Argentina, estivesse muito clara no texto. Então, ele vê o povo rezando, e se a gente realmente tem uma opção e vê o povo e o pobre como lugar teológico, a gente tem que aprender da forma de rezar desse povo e desse pobre, porque eles são protagonistas da evangelização. O Espírito Santo atua na forma com que eles rezam. Então, embora, sem dúvida, tem coisas que às vezes precisam ser melhor explicadas, que às vezes precisam ser, o Papa fala, não purificadas, mas acompanhadas, porque às vezes as pessoas na piedade popular nem sempre têm todas as coisas claras. Mas aí eu descobri uma frase também que me chamou muita atenção no meu estudo, que dizia assim: pode ser que aquele peregrino que chegou no santuário não tenha todo o credo claro, não sabe rezar o credo, não sabe o que é a comunhão dos santos, o que é a remissão dos pecados, mas ele certamente tem ali naquela oração dele, não está todo o credo, mas está toda a sua pessoa, está toda a sua vida naquela oração, porque a forma com que o povo reza é com todo o coração, é com toda a alma, é com essa fé profunda. Então, aquela fé teologal, aquela fé realmente que é virtude, e que não passa necessariamente pelos, digamos assim, pelas regras de fé, por todos os dogmas, por todo o catecismo. Talvez essa pessoa não vai saber te explicar todo o catecismo, mas ela vive a sua fé com todo o coração. Isso também é uma coisa que o Papa valoriza muito. E eu acho que é importante, não é mesmo, Alexandre? Porque eu mesmo vejo nos peregrinos aqui a maravilha que eu sempre digo, quando ele passa diante de Nossa Senhora, a pessoa já não representa mais nada, não faz farol, se desnuda, se coloca diante de Nossa Senhora do jeitinho que é, com a sua história, né? E normalmente a comoção toma conta das pessoas. É impressionante porque ela está ali diante. Por isso que eu digo, a imagem, tudo bem, é uma imagem de terracota, mas os olhos são vivos. O olhar de Nossa Senhora é muito vivo. Ali por detrás daquela imagenzinha tem alguém enxergando você de verdade, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa percebe que está sendo vista. E percebe que está sendo acolhida. Que está alimentando a esperança da pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu gostei demais. Um dia eu vou atravessar essa sua tese, se Deus quiser, viu? Se quiser. Não se preocupe, não. Pode pegar pequenas partes.
Vou atravessar. Não, isso é muito importante, porque para mim também, eu estudei liturgia, eu acho que ainda nos falta, assim, há um abismo imenso, entende? Daquilo que a gente fala liturgia, espiritualidade popular, falta esse casamento de Caná da Galileia, que una Jesus Cristo com a festa do povo, com a piedade do povo. Ainda a piedade, eu digo, há uma liturgia demasiadamente clerical e uma espiritualidade maravilhosa que nós herdamos e às vezes devagarinho vamos deixando de lado, né? E eu creio que o Papa, ele tenta amarrar isso aí, e há uma parte da igreja que não quer saber de modo algum, né? Quer permanecer no palco e deixar o povo de plateia. Isso que eu acho que o Papa está lutando. Agora, essa última encíclica dele, então, é alguma coisa fenomenal, né? É realmente um tripé que o Papa fez aí com as encíclicas dele. Fez um verdadeiro tripé. Mas conta mais para nós aí um pouquinho dessas consequências pastorais, ou esse título, essa tese doutoral que você fez aqui. Algum ponto que você gostaria de destacar ainda, Alexandre? Sim, eu acredito, bom, uma das consequências, assim, tentando colocar um pouco em ordem, né, é uma igreja, o Papa espera uma igreja com atitudes marianas, uma igreja Sim. que saiba viver a revolução da ternura, é uma expressão que ele usa muito, né, uma igreja que é capaz de ser forte e ser misericordiosa, ser maternal, amável, né, acolhedor. Depois, a importância da piedade popular, né, é algo muito importante, que ele chama de espiritualidade, de mística popular, que ali tem valores teologais, tem valores que a igreja deve aprender do povo e tem que se deixar instruir pelo povo na sua forma de rezar. E uma terceira que eu ainda não mencionei é toda a dimensão social da piedade popular mariana e todo o vínculo à Nossa Senhora. Então, por exemplo, toda a opção, digamos, pelos pobres, que também é mariana, né? Eles dizem em um momento da entrevista, eu não consigo imaginar Nossa Senhora como uma mulher rica, cheia de joias, como Judite, né? Era uma mulher do povo, é uma mulher simples, é uma mulher também que se identifica com as necessidades do povo. Depois, não só a opção mariana, mas pelos pobres, mas também do ponto de vista social, a importância da mulher, né? Ou seja, Maria é justamente aquela que ilumina o lugar da mulher na igreja e na sociedade, né? Então, por isso que o Papa tem procurado tanto dar lugares também de decisão, de presença, né? A gente sabe que 2/3 da nossa igreja são mulheres que a constroem, né? Então, esse protagonismo feminino na igreja é fruto justamente da presença de Nossa Senhora. Sim. E uma outra dimensão que há pouco tempo também aí em Aparecida, no Brasil, a gente meditou bastante, é a dimensão laical de Maria, né? Ou seja, sim, é verdade. A consequência pastoral, ou seja, Maria era uma leiga, ela não estava do lado do altar, ela estava do lado do povo. Ela nos ajuda a iluminar também a dimensão do século, do mundo, no sentido positivo da palavra. Então, eu acho que tem muitos elementos, né? E o Papa fala justamente a piedade popular é um dos lugares onde os leigos continuaram tendo o protagonismo, onde o clero muitas vezes nem conseguia chegar, porque as devoções, as piedades é algo que o povo vai puxando naturalmente, né? Então, ali, ele fala isso numa carta ao cardeal Ouellet, de uma maneira muito concreta, muito clara, ele fala isso, né? Que um dos poucos espaços, né, onde, de fato, em toda a história da igreja, se manteve o protagonismo laical, foi no âmbito da piedade popular. E que ali deve se continuar, né? E é mais um exemplo da importância de como o povo reza, uma forma também de instruir a nossa própria forma de ser igreja. Então, essas são algumas, assim, muito rapidamente, né? Sim. Tempo, mas que a gente perceba a riqueza, né? De mergulhar nesse mundo de Nossa Senhora, especialmente como o Papa a vê e a vive no seu dia a dia. Mas eu acho que só o fato, entende, de você, na sua tese, ter percebido, né? E ter, digamos assim, feito essa síntese entre Maria, igreja, povo, né? E todas as consequências que nascem, né, desses 3 termos, dessas 3 referências, eu creio que isso é importantíssimo. E realmente você tem toda a razão. Isso aí é uma fotografia do nosso querido Papa Francisco, da sua mariologia, né, da sua eclesiologia e daquilo que ele está tentando convencer muita gente dentro da igreja, que é por aí que vai o evangelho de Jesus, que não há outro caminho diferente para o evangelho. Eu acho que foi um trabalho maravilhoso que você fez, Alexandre, e que a gente possa conversar mais vezes
sobre isso. Eu não quero tirar muito do seu tempo, não, mas que a gente possa conversar mais vezes, viu? Exatamente sobre essa tese e aquilo que traz para nós, porque, no fundo, a teologia do povo, a teologia da libertação, a teologia da esperança, todas elas bebem de uma mesma fonte, né? Sim, e todas exato. elas certamente buscam em Nossa Senhora, que eu costumo dizer para o povo, Nossa Senhora nunca está aqui no altar, Nossa Senhora está no meio de vocês. Ela está assistindo, ela está participando, né? Por isso que ela não está aqui no centro. Ela não fica aqui no lugar dos padres, nem do bispo, porque ela fala, não é meu lugar. O meu lugar é aqui com as mulheres, com os homens, aqui sentadinha no banco. É aí que eu estou com o meu povo. E tudo isso é impressionante porque é isso que alimenta a vida da igreja, né? Não são os nossos paramentos, não são as nossas solenidades, mas é essa espiritualidade vivenciada assim com tanta, sei lá, pode, como você dizia, não é tudo completo em termos teológicos, mas é completo em termos antropológicos. O ser humano se coloca totalmente diante de Deus, né? Isso é muito bonito. O que mais você gostaria de dizer, Alexandre? A Eliane já está dizendo para nós que falta... Ela me controla, você sabe, né? E ela está dizendo que falta só alguns minutinhos para a gente conversar. Sim. Não, eu diria que é isso, né? E uma outra dimensão é essa da missão, né? Então, por isso que o título da tese é Sim. justamente Maria é mãe do povo missionário e a igreja é mãe de um povo missionário. Ou seja, justamente Maria é aquela que levantou-se imediatamente e partiu em missão. Esse é o tema da próxima Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023. O Papa escolheu novamente um tema mariano, né? O tema de Panamá foi Eis aqui a serva do Senhor. O tema de Lisboa ela saiu apressadamente. E o Papa insiste muito nisso, né? Apressadamente, ou seja, imediatamente, não ansiosamente, ele diz, não de uma maneira preocupada, mas com aquela disponibilidade própria do Espírito que nos move à missão. E eu acho que isso também é a imagem de igreja do Papa, né? Uma igreja missionária, uma igreja em saída, e é também o que nós devemos fazer como cristãos, né? Cristãos sempre discípulos e missionários de Jesus, que vamos levando, a exemplo de Maria, né? Jesus a todas as pessoas, como ele fez com a sua prima Isabel. Então, assim, para mim é uma alegria poder partilhar com vocês, se tiver outras oportunidades, sem dúvida para mim, sempre falar de Nossa Senhora, falar, o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Nunca Então, ansates, né, dizia? Nunca ansates, nunca é demais. Nunca é demais para gente. E principalmente quando a gente percebe em Maria aquilo que nos falta ainda na nossa igreja, não é mesmo? É toda uma inspiração. Eu estava dizendo aqui para as meninas, para Eliane e Amara, né? Até onde Nossa Senhora ela recebeu uma revelação e até onde ela é uma revelação para nós, né? E ela se tornou parte dessa revelação, principalmente do ser igreja. É ela que nos dá as medidas de uma verdadeira igreja. Alexandre, muito obrigado por essa participação. Obrigado. Cansado de trabalhar o dia todo aí, de repente você nos oferece essa partilha tão gostosa, viu? A gente vai poder pedir para você voltar mais vezes, né? Se Deus quiser. Se estiver no meu alcance, com muito prazer. Vai ser uma beleza, viu? Uma saudação aí da Eliane e da Mara para você, que estão aqui com a gente, né? Sempre assessorando, tá bom? Um abraço para elas. O pessoal sempre pede uma bênção aqui de Aparecida. Hoje nós vamos pedir uma bênção de Roma para nós, viu? Que é mais pontifical, né? Eu ainda prefiro a de Aparecida, mas tá bom, a gente manda também de Roma. Mas você poderia encerrar esse nosso bate-papo dando-nos, então, uma bênção para todos nós. Muito prazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, que é mãe de um povo, que é missionário, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre nós, sobre todas as pessoas que levamos no coração, todo o nosso povo brasileiro, todos os que sofrem a causa da pandemia do Covid, todos os que estão trabalhando para erradicar esse mal da nossa vida, a bênção do Deus de amor e de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço para você. Fique com Grande Deus. abraço. Com Deus. Muito obrigado Abraço. E bom descanso para você. Igualmente. Um bom trabalho aí para vocês. Fique com Deus.